Senhor, eles chegaram. Mande-os entrar. Licença. Bom, vocês devem saber que eu convoquei essa reunião, não é mesmo? Deve ser por causa do sindicato, certo? Isso mesmo, tô tendo problemas com eles. Eu também estou. Eles estão incomodando com os protestos e manifestações. Precisamos superar esta adversidade. O avanço comunista está causando um grande problema em nossas fábricas. Eu já tenho outros problemas. A aquisição da matéria-prima não está acompanhando a produção. Bem, eu tenho uma solução para isso. Você pode privatizar a matéria-prima. Essa seria uma boa ideia. Assim eu posso assegurar as etapas da produção. Bom, voltando ao assunto, o que faremos com os sindicatos? Não se preocupe com eles. É só permitir. Existem filas de pessoas querendo emprego. Acho que essa não é uma ameaça tão grande. Vocês ficaram sabendo das manifestações? Sim. E sobre o sindicato? Aham, eu fiquei. Então, eu me juntei com eles. Tem certeza que você está fazendo? Claro. Você não quer lutar pelos seus direitos? Digamos que eu quero, mas eu quero ter um emprego. Você vai continuar sofrendo o resto da sua vida? Eu não queria sofrer, mas não tem como competir com eles. Eles têm o dinheiro, eles têm as empresas, eles têm a política. Não dá. E você não vai entrar no nosso lado? Desculpa, mas não dá. E vocês? Cara, pra mim também é complicado. Eu tenho minha família. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que eu faço. Eu vou, cara. Não aguento mais ficar 18 horas trabalhando, sem ter final de semana, sem ter folga, sem ter nada, sem saber se eu vou trabalhar amanhã, se eu vou receber ou não. 5 minutos! Então, você vai entrar ou não vai? A segunda revolução industrial gerou uma grande mudança na ordem socioeconômica. Com os motores da explosão, o aparecimento de carros e outras invenções foi possível e a produção das fábricas aumentou. A principal fonte de energia se tornou o carvão. As condições dos trabalhadores continuavam péssimas e os capitalistas ganhavam cada vez mais. Os sindicatos ganharam força, apesar de não terem tanta influência, e os donos das fábricas começaram a tomar posse das outras etapas do meio de produção, como a coleta de matéria-prima. Apesar do importante avanço científico, os problemas sociais gerados foram ruins, tornando a segunda revolução industrial uma época contraditória, onde o avanço da humanidade não se refletiu na população. Oi gente, nós vamos falar sobre a segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase começa mais ou menos em 1850 e vai até 1900, início do século XX. É um momento de grande desenvolvimento. O acúmulo tecnológico da primeira fase agora estava gerando novas invenções. No finzinho do século XIX começam a surgir os primeiros automóveis. É uma fase em que a indústria se expande. Aqueles primeiros 100 anos a indústria se circunscreveu à Inglaterra. Agora a indústria chegava ao continente europeu. Também países como Estados Unidos e Japão vão viver um forte processo de industrialização. Nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, a Guerra de Secessão norte-americana. Então, se eu puder dar uma característica, a primeira característica dessa segunda fase da Revolução é que a Revolução deixa de ser apenas inglesa, ela passa a outros países do mundo. Também nessa segunda fase nós vamos viver um intenso processo de desenvolvimento tecnológico. Agora o principal combustível vai ser o petróleo e a eletricidade. Agora, com o novo processo de fundição de metais, nós vamos ter o uso do aço. Eu diria que o símbolo do século XIX e dessa segunda fase vai ser a locomotiva. A locomotiva era o condutor do sucesso econômico de qualquer país naquela época. Media-se o desenvolvimento pela quantidade de ferrovias. Londres, Manchester, Liverpool, que eram cidades
inglesas de muita tradição industrial, pessoas infelizes que trabalhavam jornadas desumanas de 14 a 16 horas por dia, recebiam salários minúsculos, inadequados, eram absolutamente desumanas. E essas condições de trabalho vão levar, ao longo do século XIX, a uma série de contestações. Na segunda metade do século XIX que começam a surgir os sindicatos. Fernandinho, quanto tempo? Figurino de cada um. Deixa eu ver. Aqui. Vai aparecer esse tá rindo, mesmo só.